Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Eu vou fazer uma leitura do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Esperar e alcançar. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 15. A esperança de atingir a paz divina com felicidade inalterável vibra em todas as criaturas. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. O lar coroado de bênçãos, o dever cumprido, a consciência edificada, o ideal superior convenientemente atendido, o trabalho vitorioso, a colheita feliz. As aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar triunfo definitivamente. Entre o objetivo e a meta, faz-se imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor de teus desejos, a ingratidão e a dor te visitam o espírito. Não chores, perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda a surpresa do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueça de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Então vamos com os nossos corações em prece, elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que nesse momento derrame suas bênçãos de amor, suas bênçãos de paz, sobre todos nós, sobre esse ambiente, que possamos sentir a sua presença, Senhor, nos invadindo o nosso ser, iluminando os nossos corações, os nossos pensamentos. Que Jesus, na sua infinita misericórdia, possa estar aqui, ao nosso lado, nos ajudando nas nossas dificuldades, nas nossas imperfeições. Que possamos sempre caminhar com Jesus, sempre pedindo a Ele o seu amparo, sempre pedindo a sua proteção. Que Ele, nesse momento, nos envolva com a sua doce paz. Queremos pedir também aos mentores desta casa, que incluam o nosso palestrante, que ele possa nos trazer uma mensagem que toque os nossos corações, que esses benfeitores amigos possam nos envolver nesse momento, dilatando o nosso entendimento. Com a permissão de Jesus, com o amparo dos benfeitores amigos, nós vamos dar início aos trabalhos
da noite de hoje. E que assim seja. Então vamos hoje convidar o Carlão. É muito prazer em recebê-lo. Você já esteve na nossa casa, mas faz muito tempo, acho que ninguém se lembra mais, né? Então, seja bem-vindo, tá? Essa água eu posso utilizar? Pode. E aí, desculpa, Deus, não ter achado para nós conversar. Guarda contigo a convicção de que os melhores dias de tua existência na terra serão sempre aqueles nos quais te consagrares com exclusividade ao bem dos semelhantes, com o esquecimento de tuas necessidades imediatas e sem esperardes pelo esforço que despenderes em prol da felicidade alheia qualquer espécie de retribuição ou recompensa. Irmão José, Uberaba, 1º de fevereiro de 2004. Caríssimos irmãos, muito boa noite. Que a paz do meio nazareno esteja entre nós. E que cada um saia daqui exatamente com aquilo que veio buscar. A nossa lição de hoje, na verdade, é uma conversa. O professor conversa bastante. E nós vamos ter um pequeno combinado. Eu vou fazer a pergunta. Quando fizer uma pausa, é a pergunta. Vou dar um tempo e você responde. Entenderam? Não, acho que vocês não entenderam. A nossa lição de hoje nos remete a dias melhores. Sem dúvida nenhuma, nós estamos vivendo tempos difíceis, em todos os aspectos. Mas para o espírita que minimamente se debruça sobre a doutrina, esse período não é nenhuma surpresa para nós. Aliás, esse período já era esperado. O que não era esperado é a nossa invigilância com relação a ele. Irmão José, no livro Dias Melhores, recomendo a todos. Esse livro altera o nosso estado mental em qualquer momento que você o lê. Então, recomendo a série. Ele nos traz a ideia de que se nós não voltarmos os nossos olhos para o próximo, se nós começarmos a nos enxergarmos como a principal fonte da nossa existência, nós estamos abrindo uma porta terrível para a depressão. Na lição, inclusive, sobre ela, o irmão José nos alerta sobre alguns detalhes que muitos de nós, às vezes, participamos conosco mesmo no dia a dia. São atitudes que tomamos, são comportamentos que nós temos e nós não percebemos que eles são terrivelmente nocivos à nossa saúde mental, à nossa saúde espiritual e, o que é pior, ao nosso próximo. Nenhum dano é tão grave quanto aquele que nós cometemos com o nosso próximo. Nenhuma falta é tão criminosa quanto aquela que nós cometemos com o nosso próximo. Nós podemos nos mutilarmos espiritualmente, mas para com o próximo, as consequências serão severas. O irmão José, na lição de depressão, diz o seguinte: se te encontrares deprimido, não te isoles. Mesmo com dificuldade, permaneça cumprindo o dever. A depressão é o espírito extremamente voltado para si. Não supervalorize os teus dramas, em detrimento de tantos outros maiores do que os teus. Esquece os teus sintomas
e dá ocupação para as tuas mãos. Se não consegues conciliar o sono, acende a luz de um abajur e entrega-te à leitura de um livro edificante. A chamada curva depressiva, após atingir o pico, tende naturalmente a decrescer. Se necessário, não hesites em recorrer aos préstimos de um profissional competente, mas não te esqueças da oração. Ainda que lentamente empunha uma vassoura e vai no chão da tua casa. Não te acomodes no sofá e nem te tranques em algum quarto escuro. O teu profundo abatimento talvez seja reflexo do teu descompromisso com a vida. A pandemia nos remeteu a uma situação extremamente inédita. Todos concordam com isso? Eu fiz a pausa. Nós, pela primeira vez, nos sentimos plenamente impotentes. Pela primeira vez, nós vimos que nós realmente somos insignificantes perante todo esse universo. Que o nosso poder de ação é totalmente limitado aos nossos trabalhos braçais e intelectuais. Pela primeira vez, nós não podemos mais abraçar. Pela primeira vez, nós não podemos mais sair de casa nos horários que a gente queria. Mas pela primeira vez também, nós nos dedicamos toda a nossa atenção para a nossa família. E a coisa que eu mais estudei na depressão, a coisa que eu mais li nessa lição sobre a depressão, é que muitas pessoas no período da pandemia estavam entediadas, estavam cansadas de ficar em casa, com a família, com os filhos, com a esposa. O tédio era ficar com esses irmãos. A pandemia nos trouxe uma lição valiosa. Quanto vale um abraço? Alguém sabe dizer? Quanto vale um sorriso? Nós não conseguimos ver as bocas das pessoas sorrindo para nós. Que é algo terrível, tão terrível quanto isso. Você tem que cumprimentar alguém que você ama à distância. E muitas pessoas, infelizmente, diante de todo esse cenário, abriu a porta para a depressão. E as sequelas que nós temos hoje não são somente sobre a saúde física. Nós temos sequelas da pandemia que são emocionais, não tem? Mas não era o melhor momento para eu estudar sobre o Espírito? Não era o melhor momento para eu ler um livro sobre o Espírito, sobre a divindade, sobre a vida após a vida? Infelizmente, nós espíritas, às vezes, temos no guarda-roupa uma roupa de espírita. Quando vemos para o centro, colocamos essa roupa. Nós somos capazes até mesmo de cumprimentar uns aos outros, de sorrir um para o outro, de abraçar um para o outro. Mas às vezes, uma diagonal totalmente reversa a isso, nós nos tornamos cegos. As situações que acontecem na nossa volta estão terrivelmente desumanas. O sofrimento do nosso semelhante. Parece que às vezes nós estamos meio que vacinados com relação a isso. Parece que algumas coisas não nos chocam mais. Parece que algumas coisas não nos deixam indignados. E é engraçado porque diante dessa situação, nós sempre achamos que alguém irá tomar providência. Alguém vai fechar o centro, não vai? Alguém vai abrir o centro, não vai? Alguém vai guardar tudo que está sobre a mesa. Alguém vai fazer isso. Alguém vai fazer aquilo. Alguém. Mas a gente esquece que para os outros, nós somos os outros. Não é verdade? Então essa primeira lição de Irmão José nos traz uma reflexão que é a necessidade que nós temos de nos conectarmos com a divindade.
quando nós estamos desconectados da divindade, o nosso instinto animal toma conta das nossas atitudes, da maneira mais velada possível. Você conhece alguém no seu trabalho que quase sempre está de mau humor? Fiz a pausa. Sim, conhece. Você conhece pessoas que te veem todos os dias e parece que elas esquecem de te cumprimentar? Sim. Esquece que você está ali? Sim. Que quando você não está bem, para ela não tem problema nenhum, porque ela está bem. Que quando não é bom para você, para ela também não tem problema nenhum, porque está sendo bom para ela. Você conhece pessoas assim? Sim. Então, quando a gente se desconecta da divindade, a gente esquece que a nossa principal razão de estar aqui é convivermos uns com os outros. Um ser humano que não mantém uma relação de convivência com o outro regride ao seu estado mais primitivo. Basta você pegar um ser humano, uma pessoa, e colocá-la numa ilha deserta. Os comportamentos que ela vai passar a ter são totalmente diferentes de um ser humano lúcido. Faz sentido o que eu falei? É a divindade que nos torna diferentes. É Deus que faz de todos nós seres conscientes. É Deus que nos permite ter à nossa volta uma série de recursos que tornam a nossa vida melhor ou pior. Não é isso? Quando a gente regride a esse estado animalesco, de conduta, de pensamento, e isso não é uma crítica, porque isso faz parte de todos nós. Nós não somos seres perfeitos ainda. Então, agir como um animal na sua essência, no seu comportamento, faz parte do nosso crescimento. O que não é natural é nós permanecermos nesse estado. Quantas e quantas vezes nós não perdemos a tranquilidade diante de um fato? A nossa cabeça fica quente, não é assim que a gente fala? A nossa tristeza se espalha naquele ambiente. Então, nesse estado nos falta indulgência para com o próximo, nos falta sabedoria para lidar com as situações, nos falta força para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Estar desconectado de Deus nos torna muito fracos. Aí você me diz, Carlão, mas tem pessoas que não acreditam em Deus. Tem pessoas que se dizem ateus. Meus irmãos, eu conheço um ateu, ele é muito amigo meu. Ele é o ateu mais cristão que eu conheço. Você vê nele bondade, você vê nele correção, você vê nele honestidade, você vê nele preocupação com o próximo. Ué, se isso é ser ateu, está tudo bem, não é? Mas nós temos cristãos nos quais o seu comportamento se distancia diagonalmente oposta a essa conduta. E de vez em quando nós mesmos somos pegos nessas armadilhas. Não é verdade? Vocês concordam com isso? Sim. Você tem algum vizinho, não precisa me responder. Você tem algum vizinho que você já se entendeu com ele? Eu tenho. De maneira grosseira. É o estado animalesco. É o descuido das minhas atitudes. Agora, eu não posso ficar mergulhado nesse drama. Eu tenho que continuar caminhando. Para onde? Para frente. Para cima. Com Deus. Então, se eu pudesse hoje resumir essa primeira fala em mim, esteja sempre em Deus. A minha segunda reflexão é sobre o nosso interior. No começo do ano, a escola, uma das escolas que eu dou aula, fez eles chamam de
vou usar um termo que eu não deveria, mas é uma ação que é conjunta entre os professores. Ok? Eu, como um grande dinossauro da educação, eu tenho muita renitência, muita dificuldade dessas dinâmicas. Ok? Apesar delas cumprirem algum tipo de objetivo psicológico. Concorda comigo? Tinha uma atividade na dinâmica que eu deveria ficar em frente a uma pessoa que eu não conheço. E enquanto a música tocava, eu deveria ficar olhando nos olhos dela. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Não faça. Faça. É algo estranho. Porque a única coisa que você vê são os olhos dela. E você não pode desviar os seus olhos. Então você se vê obrigado, para se defender, a olhar para dentro. E quando a gente olha para dentro, a grande pergunta é: o que tem dentro de mim que é um tesouro? Se eu pudesse levar para o plano espiritual uma arca com os valores que eu conquistei, o que eu teria dentro dela? Quais foram as virtudes ao longo dessa vida que eu consegui amealhar só um pouquinho? O que de bom eu fiz que eu posso guardar nessa arca? Porque nada do que é material vai comigo, vai. Mas o que é material vai em mim. Concorda comigo? O que há de material em mim vai comigo. André Luiz sofreu muito com isso, não é? André Luiz queria continuar tendo as regalias que ele tinha na terra. André Luiz queria continuar tendo o status de médico que ele tinha na terra, o conforto que ele tinha na terra. E ele percebeu que nada disso, naquele momento, tinha algum tipo de serventia. Então, quando nós olhamos para o nosso interior, a gente enxerga as nossas limitações. E mais do que isso, nós enxergamos aquilo que nós precisamos. E isso dói. Olhar para dentro de si e entender, perceber o que falta, dói. A gente consegue ouvir as pessoas, muitas das vezes, dos dramas que ela passa, mas a gente tem uma dificuldade imensa de falar dos nossos dramas. Isso é verdade? Desabafar com alguém é fácil? Foi uma pergunta. E por que não? Porque dói. É uma fraqueza que eu tenho. É algo que me falta. É algo que me faz sofrer. Os psicólogos dizem que quando a gente coloca isso para fora, parte daquela dor terrível diminui. Vocês concordam com isso? Sim? Mas para o espírita, aliviar a dor ainda não é suficiente. Porque ele sabe que, junto ao alívio dessa dor, tem que ter a ação. A casa tem estudos? Sim. Tem? Então, quando há inscrições por os estudos, a fila dá a volta no quarteirão. Ah, não? Termina um curso com 2, 3? Com 2 ou 3. Mas a casa tem os estudos. Tem vários. E é gratuito. Não paga nada. Nada. E vem alguém espontaneamente auxiliar nos estudos? Sim. Sim. E eu não estou aproveitando por quê? Eu não estou usufruindo disso por quê? O que é tão importante para mim? A velhice está me mostrando que muitas das coisas que eu achava que eram importantes não valem absolutamente mais nada para mim. Então chega um momento na nossa vida que nós precisamos olhar para dentro de nós e preencher aquilo que nos falta. E muitos de nós vamos chegar à conclusão que falta em nós um pouquinho, um tiquinho, como diz o Chico, de Deus. Aproveite os estudos. Ele amplia a nossa mente. Ele nos auxilia a tomar decisões.
Ele auxilia as nossas caminhadas. Ele nos faz perceber as coisas, as armadilhas, as dificuldades. Aquela pessoa difícil parece que fica mais fácil de entender por que ela é difícil. Eu tinha um colega que de vez em quando, na escola, ele tinha algumas discussões de trabalho com a esposa dele. E a esposa dele pegava no pé dele mesmo quando ele fazia algo errado. Aí ela começava a falar, tem que fazer desse jeito, fazer daquele jeito, fazer daquele jeito, fazer daquele jeito. Ia falando. E ele sentado escutando. Aí na hora que ela terminava, ele olhava para ela e falava assim, não adianta, eu vou ficar com você até o final da minha vida. Aquilo foi a maior prova de amor que eu já vi na minha vida. Porque a coisa mais fácil que a gente tem hoje em dia é de perder o controle. É no trânsito, é no trabalho, é numa loja, é com o vizinho, é em casa. Uma barata faz um estrago tremendo em casa. Dá até vergonha de falar sobre isso, mas uma barata faz um estrago tremendo em casa. Então, quando a gente percebe que o nosso interior precisa ser cuidado, as coisas aqui de fora melhoram. A forma como a gente enxerga os problemas muda. Eu não estou dizendo que eles vão ficar mais fáceis. Eu estou dizendo que eu vou ter um comportamento melhor diante deles. Toda criatura tem um poder de transformar as coisas. Nós podemos transformar as coisas. Aquele ambiente que não está bom, nós podemos mudá-lo. Nós precisamos ter atitude, a vontade de fazer. A nossa vibração negativa, torcendo para que as pessoas não tenham sucesso nessa ou naquela área, faz mal para nós. O nosso prazer, aquela vibração negativa, quando alguém que nós temos como desafeto não se dá bem, tem algum tipo de problema. O irmão Juliano diz o seguinte: muitos de nós temos inimigos porque fazemos questão de tê-los. E quando eu ouço essa frase, ela me parece muito sensata, porque nós poderíamos ter acabado com esses desafetos há muito tempo. Um telefonema pode amenizar isso? Foi uma pergunta. Uma visita pode amenizar isso? Um gesto pode? Mas não é fácil. Porque existe um negócio chamado orgulho que parece que trava os nossos pés. Parece que ele nos diz: olha, se você fizer isso, é um sinal de fraqueza. Mas não, isso é um sinal de grandiosidade. Isso é um sinal de humanidade. Isso é Deus nas nossas vidas. Isso é o Cristo nas nossas atitudes. É exatamente assim. Um outro elemento também que é interessante é uma lição chamada depende. Na física, tudo que se observa depende de um elemento chamado referencial. Já ouviram isso em algum lugar? Na física tudo é relativo. Sim? Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o que eu estou vendo depende de onde eu estou. Ok? Uma pessoa diante de uma situação pode estar enxergando aquela situação de um jeito, não? Outra pessoa envolvida naquela situação pode estar enxergando ela de uma outra maneira. É ou não é? Faz sentido isso? Faz? Na lição depende, o irmão José nos diz o seguinte, acompanha comigo por gentileza: de tua capacidade de administrar os problemas depende a tua paz. De tua reação diante das provas inesperadas depende o teu equilíbrio. De tua disposição em perdoar a quem te agride depende a tua desvinculação com o mal. De tua abnegação no cumprimento do dever depende a tua tranquilidade íntima. Do teu desapego ao que é transitório depende o teu interesse pelas coisas do Espírito. Do teu empenho em servir
depende o êxito da tarefa encetada. De tua gentileza com os familiares, depende a tua boa vivência em casa. De teus cuidados com o corpo, depende a tua saúde. De teus exemplos de vida, depende a convicção de que desejas transmitir aos seus semelhantes. De tua perseverança, depende a vitória em qualquer tipo de empreendimento. De tua humildade em reconhecer os erros cometidos, depende a iniciativa de repará-los. Essa lição, ela é profundamente rica, porque ela está me dizendo o seguinte: olha, a solução de todos os seus problemas começa em você. Começa do jeito, da forma, da maneira como você olha isso, como você encara isso. Muitos de nós continuamos a ter problemas pelas nossas próprias dificuldades íntimas. Todos nós a temos, não temos? Foi uma pergunta. Sim, né? Todos nós temos. E lidar com essas dificuldades íntimas é complicado, porque a gente sempre quer corrigir o outro. A gente sempre tem um bom conselho para o outro. Não tem? Não, deixa eu te falar o que você pode fazer. Já ouviu essa frase? Ou essa? Não, se eu fosse você, sabe o que eu faria? Olha, eu não faria isso não. Então a gente sempre tem uma ótima sugestão para o outro. Mas a gente nunca se pergunta assim: peraí, e se eu fosse o Cristo? E se eu estivesse agora com a consciência do Cristo? Qual seria a minha atitude? A gente não se policia para pensar assim. Qualquer que seja a decisão que nós tenhamos que tomar. Você nota que quando Cristo queria puxar a orelha de alguém, Cristo começava a frase sempre com a palavra amigo. No Evangelho isso aparece 3 vezes. Nas 3 vezes que aparece meu amigo, o Cristo está puxando a orelha de alguém. E é com carinho. É severa, mas é com carinho. É direta, mas é com amor. É sem rodeios, mas é com firmeza. Nós podemos ter tudo isso na dosagem exata das nossas possibilidades. A gente não deve fazer o quê? É se meter onde a gente ainda não consegue ter uma boa atitude diante daquela situação. Hoje pela manhã os meus alunos me pediram para olhar para eles e dizer o que eles achavam, o que eu achava que eles seriam quando crescessem. Olha a responsabilidade que eu tenho. Se eu disser para um aluno que ele tem cara de advogado, a minha fala tem peso. Se o pai dele disser que ele tem cara de advogado, não vai adiantar nada. Se a mãe dele disser que ele tem cara de advogado, não vai adiantar nada. Mas se o professor dele disser para ele que ele tem cara de advogado, ele vai ficar pensando naquilo. E se ele não for um advogado? E se essa não era a carreira que ele deveria seguir? Então, quando nós damos um conselho, nós temos que tomar cuidado com as consequências desse conselho. Porque às vezes o desdobramento do que nós falamos gera consequências terríveis. E nós vamos responder por isso. Ok? Uma outra ideia que eu queria trazer para vocês é que o erro faz parte da nossa vida, não faz? Você acha ruim quando a gente erra muito? O que vocês pensam a respeito disso? Quem pode me ajudar? Errar muito é ruim? Pelo menos a gente está tentando, né? Se está errando, porque está tentando. Se eu estou errando muito é porque eu estou tentando. É uma boa maneira de enxergar as coisas, não é? É melhor talvez do que eu pensar assim: nossa, eu só erro. Quer dizer, se eu estou errando muito é porque eu estou tentando fazer alguma coisa que é certa. Mas tem limite, né? Mas você Ah, tem limite? Ah, sim.
O Cristo diz isso. O Cristo diz, perdoa uma falta 70 vezes 7 vezes. Aí você colocou o limite, né? Esse é o detalhe. Naquela época, o número 7, matematicamente falando, ele era o mais se aproxima do que a gente chama hoje de infinito. Cristo quis dizer o seguinte: você vai perdoar quantas vezes for necessário. Sabe por quê? Porque aquele que se preocupa conosco, aquele que se preocupa com o nosso bem, não quer a gente em erro, não quer a gente lá embaixo, não quer a gente caído. Só que algumas pessoas insistem, isso é fato, em continuar no erro. Mas cada um de nós, na escada da evolução, estamos em um degrau diferente. O que acontece quando eu tento trazer uma pessoa de um nível intelectual específico, naquele conteúdo, para um nível superior à capacidade dela? Por exemplo, o que acontece quando eu tento pegar um engenheiro e levar ele lá para a medicina? Não é muita dificuldade? Ele ainda não, sequer ele sabe o que vai se fazer ali, não é? Então, muitas das vezes, a gente quer das pessoas aquilo que elas ainda não conseguem realizar. Mas, em outros casos, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, quer tirar alguém da sua felicidade terrena e trazer para o nosso convívio de sofrimento. O que pode ser felicidade para mim, para o outro, pode ser um tormento. Não é verdade? Basta você voltar um pouquinho no tempo. Como viviam os nossos pais? Como viviam os nossos avós? Qual era o tipo de problema que os nossos avós tinham? Bom, era acordar às 5 horas da manhã, 4 da manhã, tirar o leite, vender o leite, se for o caso, tomar um café, ir para a lavoura, trabalhar, voltar para casa. Esse era o problema, não? Agora, avança. Quantos problemas nós temos todos os dias? E quais deles não fomos nós que os geramos? Nós muitas vezes complicamos demais as nossas vidas. Nós tornamos algo que é tão pueril, tão sem muita importância, numa tempestade. Estão notando que a gente não pode mais conversar qualquer assunto com as pessoas? Estão percebendo isso? Onde você está chegando, você tem que se policiar. Mesmo que você não concorde, você tem que ficar se segurando. Para quê? Para não criar uma situação pior. Então, muitas das vezes o que a gente quer dos outros é algo que os outros ainda não podem acessar. E isso, segundo o Evangelho, é falta de caridade. Desrespeitar as consciências, desrespeitar uma consciência, é falta de caridade. Por fim, quando a gente se recusa a fazer o bem, eu costumo comparar isso com um interruptor e uma lâmpada. Nós somos como uma lâmpada. Quando você está numa sala escura e aperta o interruptor, a lâmpada perturba o ambiente e leva para esse ambiente luz. Não é isso? E com a luz você consegue ir para qualquer lugar, não consegue? Com um lugar iluminado, você não vai ter problema para se guiar. Faz sentido o que eu falei? Mas se apagarem a luz, eu vou ficar à mercê do ambiente. As minhas ações de nada irão valer, porque eu não tenho referência alguma. Só que esse interruptor que acende a nossa luz, ele fica dentro da gente. Quando a gente chega num lugar, é obrigação nossa acender a nossa luz.
as pessoas devem chegar próximos a todos nós e ter prazer de nos ver. A minha fala, se ela não puder ajudar, ela tem que ser restrita ao silêncio. Porque se eu não posso consolar, se eu não posso ajudar, qualquer outra coisa que eu disser ou fizer, não irá ajudar. Então, muitas das vezes, a nossa caridade é expressa pelo nosso silêncio. Ficar calado, em muitos casos, é sinal de bondade. Mas nós queremos ter razão. Quando nós falamos sobre futebol, nós queremos ter razão. Quando nós falamos de política, nós queremos ter razão. Mas por que a gente não conversa às vezes sobre o Evangelho? Por que às vezes a gente não conversa de fazer o bem? E muitas das vezes nós parecemos estar inertes, adormecidos. A gente sempre acha que alguém vai fazer o bem por nós. Chico nos alerta que, olha que frase fantástica, o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Qual é a função do advogado? Nos defender, não é? Então, o bem que nós fizemos, qualquer que seja ele, onde quer que seja feito, ele estará em nosso favor, em nossa defesa, o tempo todo. E quando nós não fazemos bem, você concorda comigo que algo deixou de ser feito? Se algo deixou de ser feito, algo deixou de acontecer. Está acompanhando comigo? Se algo deixou de acontecer, quer dizer que eu interferi. Faz sentido o que eu falei? Não? Faz. E se eu interferir e gerou consequência, eu vou ser o quê? Vou ser responsabilizado. Então, viver é muito complicado. Mas viver é muito simples. As lições são simples. As coisas são muito simples. Mas algo que é simples não é fácil. Concorda comigo? Tem alguém aqui que é mecânico de automóvel? Não? Eletricista? Não? Médico? Não? Advogado? Tem alguém que tem? Tem? Escrever uma petição para um advogado é fácil? Não. É simples para ele, não é? Mas não é fácil, porque é um pedido, não é? A petição é um pedido. Se eu não souber pedir, o juiz vai falar assim: volta lá e me pedir de novo, porque você está me pedindo aqui, não tem como eu fazer. Ou se eu fiz o pedido, a petição de maneira incorreta, eu não vou atingir o objetivo que eu queria. Então, para o advogado, fazer a petição é simples, mas não é fácil. Fazer o bem é simples, mas não é fácil. E não fazer o bem é simples? É fácil? É complicado? Eu não ouvi. É cômodo. Meus amigos, o que eu estou querendo dizer aqui hoje é que a gente pode fazer a mudança dentro de nós primeiro. E é uma mudança simples. Qualquer coisa que a gente consiga recomeçar no outro dia, já vale a pena. O que Emmanuel recomendou a Chico com relação a não conseguir mudar as coisas que ele já tinha feito? Vocês lembram dessa frase? Lembra? Lembra? O que o Emmanuel quis dizer para o Chico? Embora você não consiga voltar no passado e modificar as suas atitudes, qualquer um, não foi isso que ele falou? Pode recomeçar agora e mudar o seu. Aí a pessoa pensa que é o seguinte: ela acha que é chegar no final do ano. Tem muita gente que é assim. Dezembro, 30 de dezembro, vou fazer as coisas que eu vou mudar ano que vem. Não vou brigar, não vou discutir. Você tem essa lista? Não precisa me responder. Não vou fazer isso, não vou... Aí ela acha que é assim, que ela vai dormir e no outro dia
Meus irmãos, outro dia a gente vai falhar de novo. Mas vai recomeçar, não vai? Só que na hora que a gente recomeçar, nós não estamos mais no estado inicial. Nós estamos melhores. Porque nós já tentamos fazer a mudança uma vez. O que eu desejo a todos nesse momento é que Jesus consiga trazer para todos nós um pouquinho de esperança, um pouquinho de conforto e a certeza de que nós somos capazes de modificar esse planeta. Nós somos capazes de fazer o bem. Nós somos capazes de trazer para as pessoas lenitivo. Nós somos capazes de trazer alegria para as pessoas. Nós somos capazes de acender a nossa luz. Se você já conseguir sair daqui pensando nisso, a minha missão foi completada hoje. Que Jesus consiga sempre trazer para você o lenitivo, a paz e o amor que conduz as nossas vidas o tempo todo. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada. Boa, nós gostamos demais. E eu estou achando que sábado, agora, sábado, vai estar repleto aqui os cursos. O que você acha? Eu costumo dizer o seguinte: se ninguém vier fazer a matrícula, vai sonhar Pois comigo. é, você já pensou? Nós temos 3 cursos na casa em andamento. E eu acho que eles vão estar bem cheios, bem repleto de gente. Vamos ver. Vamos agora serenar as nossas mentes, pensando em Jesus. Agradecer a Ele pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui, ouvindo essa palestra, ouvindo os seus, pensando nos seus ensinamentos, que possamos nesse momento sentir o Cristo ao nosso lado, iluminando os nossos corações, nos tranquilizando, nos amparando. Que essas boas vibrações que emanam de Jesus possam nos acompanhar até os nossos lares. Que todas as pessoas que estão nos esperando possam também receber essas boas vibrações. Que todas as pessoas que nesse momento se encontram nos nossos pensamentos possam estar sentindo essa paz e essa luz que emana de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pelas oportunidades que nos dá a cada dia, pelas bênçãos que derrama sobre nós. Que possamos voltar aos nossos lares serenos, equilibrados e envoltos no amor do Mestre Jesus. E que assim seja.